Uma guerra para acabar com todas as guerras? Como assim? Essa era a proposta da Primeira Guerra Mundial. Ela aconteceu entre 1914 e 1918 e foi um evento mundial, envolveu a maioria dos países a nível mundial, o que vai acarretar que as perdas, mais do que os ganhos, serão a marca deste momento. Vamos então entender um pouco mais desse conflito. O que vai marcar a história da Europa até 1914 é a chamada Belle Époque, um momento em que a Europa vivia grande progresso tecnológico, e ela vivia um boom da modernidade, da urbanização, a burguesia se via representada na cultura e projetaram um mundo que para eles não ia acabar nunca. Só que em 1914 todo esse mundo projetado de prosperidade e tecnologia ruiu. Começou a Primeira Guerra Mundial. Mas por que começou essa guerra? Vamos entender o contexto. Desde a Segunda Revolução Industrial, ali ainda na segunda metade do século XIX, os países europeus estavam vivendo uma disputa imperialista. Disputavam colônias, disputavam mercados consumidores, fontes fornecedores de matéria-prima, e essa disputa foi aumentando, né? Foi gerando uma tensão mundial, né? Em que as grandes potências da Europa, os Estados Unidos e o Japão, estavam se colocando à frente desse processo chamado de neocolonialismo. Existia na Europa a chamada paz armada, onde as nações estavam se armando até os dentes, só que ninguém ousava dar o primeiro tiro. Então eles estavam ali fazendo alianças militares, formou-se de um lado a chamada Tríplice Entente, com a Inglaterra, a França e a Rússia, do outro lado a chamada Tríplice Aliança, com a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália, e esse era o clima de uma possível guerra, mas ninguém dava o primeiro tiro. Para entender de onde partiu o primeiro tiro, vamos entender um pouco mais sobre a chamada questão balcânica. Existia uma região chamada Bósnia-Herzegovina, que era disputada entre a Áustria-Hungria e a Sérvia. São dois nacionalismos, um de cada lado. A Áustria-Hungria estava dentro do chamado pan-germanismo, que pregava a expansão, né, e o domínio de povos germânicos na Europa. Do outro lado existia a Sérvia, que estava envolvida com o chamado pan-eslavismo, que pregava também a unificação dos povos de origem eslava para formar uma grande nação, principalmente na Península Balcânica, que era uma região totalmente fragmentada, como ainda permanece hoje. O que vai acontecer é que o príncipe herdeiro do trono da Áustria-Hungria foi visitar a Bósnia, estava em Sarajevo, na capital, e sofreu um atentado à bomba, e esse atentado à bomba não o atingiu, ele continuou a visita. Essa visita era para reafirmar o poderio militar sobre a Bósnia, uma região pretendida pela Sérvia. Então esse atentado à bomba não surtiu o efeito esperado. Existia por trás desse atentado à bomba uma organização terrorista chamada Mão Negra, que era um grupo nacionalista radical. E uma segunda oportunidade que os sérvios tiveram, né, no caso a organização Mão Negra, através de um estudante de 18 anos chamado Gavrilo Princip, foi quando o carro em que estava o príncipe Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia, o carro se perdeu de uma rota, entrou numa rua que não era para entrar, onde estava este Gavrilo Princip sentado em um café, e ele viu então a oportunidade que faltava para ele poder dar cabo do príncipe e da sua esposa. Então ele matou esses representantes do Império Austro-Húngaro, e assim a guerra foi declarada. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Rússia entrou para defender a Sérvia, a Alemanha entrou do lado da Áustria-Hungria, então com isso aquele sistema de alianças começou a funcionar, né? Um país foi declarando guerra ao outro e a guerra se alastrou. Antes disso acontecer, existia também o chamado revanchismo francês. Para que a França se envolvesse na Primeira Guerra Mundial, existiu um ressentimento histórico em que a França foi derrotada pela Alemanha na chamada Guerra Franco-Prussiana, e teve que assinar um tratado, o Tratado de Frankfurt, em 1871, em que ela perdia para a Alemanha, um país que estava surgindo naquele momento, se unificando naquele momento. A França perdia a chamada Alsácia-Lorena, uma região riquíssima do ponto de vista de minérios e tal. E assim, a Alemanha ficou com essa região
E a França queria retomar essa região, participando, né, da Primeira Guerra Mundial. Podemos perceber que estavam envolvidas uma questão de disputa imperialista entre países variados da Europa, Estados Unidos, Japão. Havia a questão dos nacionalismos, que eram nacionalismos radicais, como o pan-germanismo e o pan-eslavismo, que estavam disputando espaços na Europa, principalmente. Existia uma questão de autodeterminação dos povos na chamada questão balcânica, em que a Sérvia pretendia formar a chamada Grande Sérvia, anexando a Bósnia, só que a Áustria-Hungria era oponente a esse processo, e acabou, né, resultando na morte do príncipe, que acabou levando à Primeira Guerra Mundial, como se fosse o estupim da Primeira Guerra. Existiam também situações relativas ao ressentimento dos franceses quanto à perda da Alsácia-Lorena, então por isso eles foram à guerra para retomar essa região. Existia também em toda a Europa uma campanha capitaneada pela Inglaterra contra a Alemanha, que a Alemanha estava nos calcanhares da Inglaterra do ponto de vista da industrialização, uma grande concorrente dos produtos ingleses, e assim os ingleses queriam destruir a Alemanha, usar a guerra para destruir a Alemanha e retomar uma liderança e ficar nessa liderança industrial, econômica por mais tempo.